para falar sobre a situação política do país, os novos ministros e os atos do último domingo, a gente recebe agora o Márcio Coimbra, que é cientista político e presidente da Fundação da Liberdade Econômica. Seja bem-vindo. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Cláudia. Obrigado pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui na Jovem Pan, falando com toda a audiência do canal. Prazer é nosso em recebê-lo aqui. Para essa entrevista, a gente conta também com o nosso comentarista Diogo Schelp. Bem-vindo mais uma vez, Diogo. Primeira pergunta, a gente viu aí a senadora, agora ministra Simone Tebet, ministra do Planejamento, falando que a prioridade agora é gastar bem o pouco que se tem. Gostaria de saber quais são os principais desafios aí na área econômica e política do novo governo. Olha, Cláudia, acredito que o principal desafio desse governo, como de qualquer governo, se chama equilíbrio fiscal. Nós sabemos que o equilíbrio fiscal, ele não é somente uma pauta de qualquer grupo político, mas o equilíbrio fiscal, ele é responsável por controlar a inflação e aumentar a credibilidade do Brasil no exterior com a atração de investimentos. Portanto, o equilíbrio fiscal, ele faz bem para a população mais pobre, tanto quanto para a classe média, quanto para a população mais rica, ou seja, atrai investimentos, segura a inflação e faz com que o Brasil caminhe. Ou seja, o equilíbrio fiscal significa o governo não gastar mais do que arrecada. E desde o governo Dilma, o Brasil vem gastando mais do que arrecada. É preciso encontrar esse equilíbrio fiscal de novo, porque isso é fundamental para o Brasil caminhar e fazer qualquer progresso, e aí eu digo em qualquer governo. Eu lembro que não é uma pauta de direita ou esquerda, que inclusive, por exemplo, foi uma das maiores conquistas do governo democrata do ex-presidente americano Bill Clinton, o chamado encontro do equilíbrio fiscal na década de 90. A pergunta agora é de Diogo Schelp. Professor, a gente viu a decisão ontem do STF, que confirmou a decisão monocrática de Alexandre de Moraes de afastar o governador Ibanez Rocha, do Distrito Federal. Foi a primeira vez que um ministro do STF afastou um governador sem um pedido expresso de outros órgãos de investigação, Polícia Federal, PGR, AGU ou parlamentares. Foi uma decisão dele de afastar Ibanez Rocha. E essa decisão foi referendada pelo STF, abrindo aí uma jurisprudência. A gente vê o protagonismo do STF, na sua opinião, avançando, se expandindo ainda mais nesse novo governo, algo que já vinha acontecendo no governo anterior? Diogo, o que a gente tem visto realmente é uma expansão do poder do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que não nesse governo, mas eu acredito que em tempos recentes, tanto neste governo como no governo anterior, dois governos de diretrizes diferentes, a gente teve um aumento do protagonismo do Supremo Tribunal Federal. E desde que se começou a tratar das fake news e dos atos antidemocráticos, o STF tem adotado essa característica de ser tanto o acusador como a vítima, ou seja, ele está em todos os pontos da relação judiciária. Ele julga, ele aplica pena, ou seja, é uma situação sui generis, algo que a gente nunca viu no Brasil, mas como você falou, foi algo que foi referendado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. Então, quando o ministro Alexandre de Moraes foi o escolhido para isso, na época, na presidência do ministro Toffoli, foi que se começou a fazer essas investigações, quando o Supremo se tornou vítima das agressões, mas também aquele que investiga as agressões e também aquele que julga as agressões. Então desde daquela época do ministro Toffoli como presidente do Supremo Tribunal Federal, isto vem acontecendo. E o que aconteceu agora, na realidade, não muda nada em relação para onde a trilha vinha nos levando, e continua nos levando para o mesmo caminho que levava no governo anterior. Agora a tendência é isso acontecer pelos próximos anos.
Márcio, o presidente Lula está agora em seu terceiro mandato, né? O primeiro foi entre 2003 e 2006, depois 2007 e 2010 no segundo mandato. Ele já tem bastante experiência, né, em administrar um país. Mas o cenário hoje é bem diferente, né? Quais são as principais semelhanças e diferenças que a gente pode apontar daqueles outros governos com o deste agora de 2023, a partir de 2023? Cláudia, a fundação que eu presido, a Fundação Liberdade Econômica, ela se debruça muito mais na parte econômica do que em outros aspectos. Então, o que eu posso dizer vai muito ao encontro da economia. Não é a mesma economia herdada de Lula em 2003. Ali nós tínhamos 8 anos de Pedro Malan, o Brasil ainda não tinha encontrado um equilíbrio fiscal, mas estava em vias de encontrar o equilíbrio fiscal, ser um bom pagador no exterior, e aí em 2008, inclusive, a gente conseguiu esse selo, né, que foi dado pelas agências de rating internacional ao Brasil como bom pagador e que foi perdido depois em 2015. Então, na verdade, nós não temos uma situação similar a 2003, quando a economia e o Estado brasileiro ele vinha de um período mais equilibrado do que nós temos hoje. Nós vínhamos de 8 anos do governo Fernando Henrique, que trabalhou muito, com muito afinco, com muito êxito na área econômica, segurando a inflação, colocando as contas em dia. Foi realmente um governo diferenciado na vida da economia brasileira. E nós agora, se nós olharmos 8 anos para trás, nós viemos de um governo Temer, que foi realmente um governo de muito êxito na área econômica, um governo reformista, um governo realmente conservador, que atuou com prudência, com moderação, com estabilidade, e agora nós temos outros 2 governos, Bolsonaro e Dilma, que mexeram profundamente na economia também. Agora, são mudanças completamente diferentes da onde a gente caminhava com o Michel Temer. Então, o que eu quero te dizer é que a gente não vem de um período homogêneo da economia nos últimos 8 anos, como Lula pegou nos últimos 8 anos antes de 2003. Eu acho que isso aqui é o grande desafio desse governo que nós temos agora assumindo o país. Muito bem, a última pergunta agora do Diogo. Qual a perspectiva para a taxa de juros, que está alta, foi necessária para conter a inflação, mas, obviamente, penaliza investimentos e é algo que até mesmo Fernando Haddad já reclamou? Diogo, na verdade, a taxa de juros, ela não é a doença, ela é a temperatura do paciente, ela é a febre. Então, portanto, a taxa de juros, ela é simplesmente uma consequência de um desajuste econômico. Se o país tem um ajuste econômico sólido, ele não precisa de taxa de juros alta. Se ele está com a economia desarrumada, ele vai precisar de uma taxa de juros alta para atrair dinheiro do exterior para investimentos dentro do país. Países com economia equilibrada, como por exemplo os Estados Unidos, eles não precisam de taxa de juros alta, porque a confiabilidade da economia, da moeda americana, ela é suficiente para o direcionamento do investimento. O Brasil, como infelizmente não tem uma economia equilibrada, cada vez que ele precisa atrair mais dinheiro para cá, cada vez que a gente tem mais um desequilíbrio econômico, a gente aumenta a taxa de juros, aumenta a remuneração do dinheiro do exterior que a gente atrai. E quem é que paga isso? Quem paga isso é o brasileiro, com juros no cartão de crédito, com juros em parcelamentos, ele remunera esse dinheiro que traz do exterior. Então, na verdade, o que a gente precisa é de reformas profundas na nossa economia, de um equilíbrio fiscal, do Brasil mostrar como numa economia doméstica que ele não gasta mais do que ele arrecada, para que a gente possa diminuir a taxa de juros. Enquanto nós não fizermos as reformas necessárias que o Brasil precisa, a temperatura do paciente, a febre do paciente vai continuar alta. Então, o que a gente precisa fazer? Combater a doença para tirar o antitérmico do paciente, baixando assim, sem necessidade assim da gente ter que baixar a temperatura por qualquer instrumento, diferentemente do que combater a própria doença do paciente. Muito bem.
Márcio Coimbra, que é cientista político, presidente da Fundação da Liberdade Econômica, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Um bom dia, uma ótima quinta-feira para o senhor. Muito obrigado, Cláudio, Diego, uma satisfação enorme para mim aqui estar na Jovem Pan conversando com vocês. Um abraço.